Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos fazer uma revisãozinha sobre matrizes. Vamos lá, então? Então, matriz, a primeira coisa que a gente tem que entender o que é linha e o que é coluna. Toda vez que eu falar sobre linhas, vocês vão saber que elas sempre seguirão nesta direção. Então, se eu tenho uma matriz de duas linhas, é porque ela tem uma linha aqui e outra linha aqui. Se eu tiver uma matriz de 3 linhas, acrescento mais uma. E a coluna? Então, aqui é a linha, né? E a coluna? Lembra da área, quando a gente vai construir uma área, a gente não tem que ter uma coluna lá de sustentação? Essa é a nossa coluna. Então, se eu tenho aqui 3 colunas, então, eu teria uma matriz de 3 colunas. Tem mais uma coluna lá, então. Então, vai ser uma matriz de 4 colunas, né? Então, lembrando, matriz de linhas e matriz de colunas. Se eu quiser construir uma matriz de ordem ou tipo 2×3, isso significa o quê? Que ela vai ter 2 linhas e 3 colunas. Então, eu faço a construção aqui da minha matriz. Se ela tem 2 linhas e 3 colunas, isso significa que eu vou ter que ter números para 2 linhas e 3 colunas, certo? Então, vou pôr aqui, ó. A quantidade de linhas é 2. Então, uma linha aqui e uma linha aqui, certo? E quantas colunas? São 3. Então, vou pôr aqui -1, 0, 3 e -7. Pronto, eu já construí a minha matriz de ordem 2×3. E se eu quiser uma coluna de ordem ao contrário? Se eu quiser uma matriz de ordem ao contrário, 3×2, isso significa o quê? Que eu vou ter 3 linhas e 2 colunas. Se eu vou ter 3 linhas, eu vou ter que dar uma ordem para minha matriz de 3 números, né? Vamos por aqui 3, 2 e 1, certo? Que é a quantidade de linhas que eu preciso. Agora, eu vou fazer a coluna. Então, eu preciso de 2 colunas, uma coluna já tá feita. Vamos para a próxima? Vai ser... Eu vou pôr números aleatórios aqui. 4, 7, 2. Então, essa daqui é uma matriz de ordem de 3 linhas e 2 colunas. Essa já é o contrário. São 2 linhas e 3 colunas. Olha como são diferentes. Mas eu também tenho a matriz quadrada. O que seria a matriz quadrada? A matriz quadradas é onde ela ocorre praticamente o seu quadrado. Ela tem a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas. Então, aqui, 1, 2, 3, 4. Fiz a minha matriz. Quantas linhas tem? Uma, né? 2. Quantas colunas? 1, 2. Essa é o que a gente chama de matriz quadrada. E qual seria a matriz linha? A matriz linha de uma linha e 4 colunas. Isso significa que eu vou ter só uma linha. E quantas colunas? 1, 2, 3, 4. Tá feita a minha matriz de linha. Ó, ela só tem uma linha, né, para dar sequência. E quantas colunas ela vai ter? 1, 2, 3, 4. E se for uma matriz coluna, onde ela vai ter 4 linhas e uma coluna? Ela ficaria nesta ordem, ó. Se eu vou ter 4 linhas, então eu faço 4 linhas. 1, 2, 3, 4. Quantas colunas ela vai ter? Uma só, não é? Então, ela já tá feita. Essa é a minha matriz coluna, tá bom? Deu para entender, então?
Matriz de ordem tipo 2×3, 2 linhas, 3 colunas. Do tipo 3×2, é 3 linhas e 2 colunas. Ordem de matriz quadrada, onde a mesma quantidade de linha é a mesma quantidade de colunas. 1, 2 linhas, 1, 2 colunas. Matriz linha é onde tem só uma linha. Matriz coluna é onde tem só uma coluna, tá bom?